Graça e paz, queridos. Trazer aqui uma mensagem para vocês e depois de toda essa pandemia, de todo esse reboliço, a gente vai estar trazendo aqui uma palavra aos corações de vocês. E eu queria que você tivesse com a mente bem tranquila, que você procurasse relaxar um pouco, esquecer os problemas e lançar todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento, meu Deus. Abençoa o teu servo e a tua serva onde quer que eles estejam e ser com eles, ó Pai. Coloca em seus corações essa semente de palavra e que venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tripé da liderança. O tripé da liderança no início da caminhada de um verdadeiro líder. E nós temos aqui como uma mensagem o livro de Josué, capítulo 1, lá no versículo 9. O Senhor vai chamar Josué e vai dizer a ele: esforça-te e tem bom ânimo, não te desanima e não te espante, porque eu sou contigo. Que maravilha, né, queridos? A gente que estamos na frente de um trabalho missionário, de uma igreja, muitas vezes você recebe até um cargo de confiança de uma empresa para você tocar. Alguém te confiou um trabalho e muitas vezes, queridos, nós não sabemos lidar com a questão da liderança. Muitas vezes nós somos ansiosos com relação à questão da liderança. E eu gostaria de passar 3 pontos que formam um tripé, que eu costumo chamar de tripé da liderança, do princípio de uma caminhada. Então, se você está iniciando a sua caminhada, seja em qualquer lugar, na escola, na igreja, numa oportunidade que te deram, eu tenho para passar para ti aqui umas dicas que, se bem usadas, queridos, ela pode te trazer retornos maravilhosos. E a primeira dica que eu tenho para te passar aqui é a seguinte: quando alguém te der uma oportunidade de liderança, quando alguém te confiar alguma coisa, não importa o tamanho, um líder, não importa o tamanho da responsabilidade que deram para ele, mas quando alguém te confiar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: não mude uma estrutura sem que antes você conheça os seus principais valores. Não mude uma estrutura sem que antes você conheça os valores daquela estrutura. Isso é fundamental, queridos. Isso é chamado na linguagem corporativa de princípio da estratégia, planejamento estratégico, plano de negócios, Canvas e por aí mais. Então, para me mudar a estrutura de algo que me foi confiado, eu preciso de conhecer os valores primeiros. Eu preciso de conhecer os valores primeiro. Não adianta alguém me confiar um trabalho e eu achar que eu vou chegar lá e vou fazer várias mudanças, e depois que eu faço essas mudanças, eu quero implementar as mudanças e aí as coisas não vão acontecer porque eu mudei sem conhecer aquelas pessoas que estavam ali naquele local, eu mudei sem conhecer os princípios das pessoas e aí depois eu estou dando com os burros na água
E aí eu vou estar culpando a equipe, vou estar culpando o cara que me deu a responsabilidade, vou estar culpando a igreja, vou estar culpando o patrão, vou estar culpando toda uma direção, menos eu. Eu nunca sou culpado. Por quê, queridos? Porque eu tive a petulância de mudar uma estrutura sem antes conhecer aqueles valores, queridos. Então eu preciso conhecer os valores, comer com aquelas pessoas, andar com aquelas pessoas, visitar aquelas pessoas, estar na intimidade daquelas pessoas. Aí sim eu vou começar a pensar em mudanças, se é que deve haver mudanças. Eu conheci um jovem de 18 anos de idade. Esse jovem, ele conheceu uma juíza. E essa juíza o convidou para participar da empresa onde ela tinha uma construtora. E esse jovem, ele era muito bom na área de recursos humanos. Essa juíza trouxe ele para a equipe e colocou esse rapaz ali para resolver um problema crônico que era de ações trabalhistas em excesso. A empresa estava com 51 ações trabalhistas. Então essa juíza, ela era sócia dessa construtora, trouxe esse rapaz para a equipe e esse rapaz entrou naquela empresa e passou 30 dias observando. 30 dias ele observou setor por setor, conheceu os locais de obra, conheceu os mestres de obras, os trabalhadores, fez um trabalho de pesquisa de base. Depois de 30 dias, 6 horas da tarde, a juíza chama esse rapaz no seu escritório, na sua sala, e fala para ele que ela precisa implementar as defesas das contestações que iriam ocorrer em audiências na próxima segunda-feira. Então, o rapaz, ele chega com a juíza e diz para ela que a questão das audiências era apenas um detalhe, mas havia um problema crônico ali dentro que precisava ser resolvido. Então ela parou, esbugalhou o olho e perguntou: mas como assim um problema crônico que precisa ser resolvido? Ele disse: a empresa está com uma estrutura bastante avariada e precisa de reparos. Então ele colocou um relatório de todo aquele apanhado que ele havia feito da empresa. E detectou que ali havia uma série de funcionários desviando mercadorias, desviando dinheiro, produtos, falsificando contra-cheques, hora extras. A empresa estava sendo completamente corrompida por um grupo de funcionários. Então ele propôs aquela senhora, a dona da empresa, a juíza, ele propôs que fosse removido daquele local ali 5 pessoas chaves que estavam no setor. E ela deu um grito de espanto, disse: não posso, você está louco, essas pessoas, elas é que mexem a máquina da administração aqui, se tirar essas pessoas eu estou quebrada. Então ele disse: a senhora vai quebrar antes de 3 meses se a senhora não remover essas pessoas. E ela ficou pensando, ele disse: a senhora pensa, caso a senhora concorde em remover, aí a senhora me liga, eu retorno e a gente continua com o processo. Então ela tomou um outro espanto. Ela não achava que ele ia parar o serviço e abandonar o serviço. Ele achava que ele ia continuar e concordar com aquela situação. Então ela disse: quais são as garantias que você me dá de que a empresa ela vai fluir e que eu não vou quebrar? Ele disse: nenhuma garantia, a empresa já está quebrada, a gente vai tentar levantar essa empresa. E aí ele mostrou relatórios, informou qual a situação, e aquela juíza resolveu apostar tudo naquele rapaz, porque a empresa já estava quebrada. Ali foi desenvolvido um planejamento estratégico para as defesas, e das 51 ações da Justiça do Trabalho, 50 ações foram negociadas. 50. Todas foram negociadas. Chamava-se advogado, fazia-se acordo, chamava-se empregado, fazia-se acordo. Apenas uma não foi negociada, porque o caso já estava muito grave.
funcionário estava irredutível e não houve a possibilidade de renegociação. Em contrapartida, não houve pagamento para aquela ação, porque como não houve acordo e a empresa tinha um prazo para concluir as suas obras, não houve como pagar esse camarada mais. Ele infelizmente perdeu a oportunidade de fechar um negócio, um acordo, e não aceitou. Então esse jovem equilibrou a empresa, deixou essa empresa enxuta, entregou essa empresa depois de 1 ano e 6 meses de volta para a juíza, filé, bem arrumadinha, bem ajeitadinha, entregou ela ok até a sua transferência dessa juíza para o Maranhão. Mas ele não mudou nenhuma estrutura, queridos, antes de fazer um estudo minucioso do que estava ocorrendo dentro daquela estrutura empresarial. Recebeu o convite para ir com a empresa ao Nordeste. A empresa estava ganhando as licitações na Bahia, mas infelizmente ele tinha um cargo em Manaus melhor. A Receita levou ele. Esse jovem, queridos, sou eu. Eu tive lá nessa empresa durante esses 1 ano e 6 meses aproximadamente. Então, queridos, não houve mudança de estrutura, não se mexe numa estrutura de uma empresa, de uma igreja, de canto nenhum, sem que você, primeiramente, você consiga entender os valores, conhecer os valores do povo. Tem como ficar mexendo, olha, muda isso, muda aquilo, muda o chefe, muda não sei quem, muda tudo. Depois que ele muda tudo, ele vê que não dá certo, ele dá com os burros na água, aí ele acusa todo mundo de ruim, só ele que é o cara bom. Na rua de casa, no final da rua de casa tem uma casa de 3 pisos, ela era só de 1, o cara resolveu fazer 2, depois aumentou mais 1, mexeu para lá, pintou, gastou uma grana terrível, fez uma porcaria, depois botou uma placa bem grande escrito vendo. No outro dia passou um indivíduo e colocou lá duvido. Por quê, queridos? Mexeu demais, mexeu na estrutura sem antes conhecer os valores interiores daquele local. Então não se mexe numa estrutura sem que antes você conheça os valores internos daquelas pessoas. Amém? Ponto 2, querido. Ponto 2, ele é muito interessante. Ponto 2, ele é fundamental. Não bata, jamais bata. Anote isso aí, jamais bata, não bata, nunca bata no filho que você não pariu. Como assim, pastor? É muito comum, às vezes o obreiro, o gerente de uma empresa, o diretor de uma escola, ele vem com todo gás. E quando ele chega, ele quer mostrar serviço. E ali ele sobe no púlpito, ele assume a gerência dele, ele assume a diretoria dele e ele começa com vara de ferro da lambada naquelas pessoas que estão ali subordinadas a ele. Então ele bate no professor, ele bate lá no subalterno, se for na igreja ele mete peia no irmão, ele escracha o irmão e ele aponta o dedo na cara do irmão, ele é o cara e o irmão fica estressado, vai embora e ele expulsa outro, depois ele está sozinho na igreja. E aí ele liga para o pastor e diz: pastor, os irmãos desviaram. Não é que os irmãos desviaram, é que ele tem uma conduta irregular e ele não está preparado para lidar com problemas dos irmãos. Então, queridos, jamais bata no filho que você não pariu. Quando você gerar um filho espiritual, quando você tiver o seu discípulo, aí sim, você pode chamar ele a atenção e ele vai te atender. Sabia que ele vai te atender com alegria? Semelhante ao teu filho, tu pega ele, dá uma surra nele, depois ele está te abraçando. Mas vai bater no filho do vizinho para te ver a confusão que dá. Então não pode, queridos. Jamais bata no filho que você não pariu. Se você colocar essa dica aí no seu caderno, na capa da sua Bíblia, na sua agenda, certamente você vai longe. Não bata no filho que você não pariu, que você não gerou. Se você fizer isso, querido, você certamente
vai ter vida longa no seu ministério, na sua escola, na sua empresa e por onde quer que você for. O Senhor disse: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, levanta a cabeça, olho no futuro, pé no chão, cabeça erguida. É assim que funciona, queridos. Terceiro princípio, e esse a gente precisa escrever ele para deixar bem marcado ali. Não fale do que você já foi. Não fale do que você será. Fale do que você é. Não fale do que você foi se você não vive aquilo no que você é. Não fale do que você será se você não vive aquilo no que você é. Existe uma série de pessoas que dizem: pastor, eu já fui isso, já fui aquilo, já ganhei 500 pessoas, fiz isso, fiz aquilo e tal, mas escutem como é que está a tua vida hoje. Ah, pastor, a pessoa sabe como é que é, o povo é ingrato e não me reconheceram, o meu trabalho, lutei ali feito um condenado, e aquele papo furado que todo mundo está errado, só ele está certo. Então o que tu foi, querido, não conta, não existe mais. O que tu será, isso também não existe, que está no futuro. Se está no futuro, não existe. Ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer aquilo. Na boca ele ganha tudo. Na boca ele é o super bem, queridos. Mas na prática, ele está dormindo dentro da rede. Na prática ele está recebendo lá o pirão no prato, queridos. Ele quer tudo na boca e não funciona. Desse jeito não vai, queridos. Precisa viver o presente. Como o Senhor disse para Moisés: eu sou o que sou. Tinha um amigo meu que dizia: eu sou eu e boi no lambe, se lamber eu corto a língua. Então é por aí o caminho, queridos. Você tem que ser o que você é. O que você foi, não interessa mais, já passou, não existe mais. O que você será, também não existe, porque está no futuro. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, pastor, mas é fé, o senhor não tem fé. Claro que eu tenho fé. Claro que eu tenho fé, mas a gente tem que aprender a entender o que é fé e o que é loucura. Porque existe fé e existe a loucura, né? Então a gente precisa entender esses dois pontos, querido aí. Então não fale do que você foi, se hoje você não tem nenhum exemplo para dar. Tem gente que diz: pastor, já tive isso, já tive aquilo, fui milionário, mas o que tu é hoje? Ah, hoje você sabe, o povo me enganaram, fiz isso. Meu irmão, então não vai servir o que tu foi. Não esquece isso, o que passou em terra, joga lá fora. O importante é o que tu é. Não, mas pastor, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, estou com plano de comprar uma fazenda, só estou esperando o irmão me liberar uma grana, um troco aí, que eu estou no financiamento. Funciona, queridos. Quero saber o que tu é. Quero saber só o que tu é, o que tu tem para apresentar diante de Deus. Só isso. Davi, quando foi derrubar o gigante, ele não tinha uma metralhadora. Não, eu sou metralho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, porque tá vindo aí 2 mísseis que eu mandei buscar, semana que vem chega. Não, Davi foi tranquilo. Ele falou do que ele era e do que ele estava vivendo. Ele disse: eu estou acostumado a matar leões e urso. Um gigante desse aí, para mim, eu dou etapa nele, ele cai no chão. Então, queridos, não fale do que você foi se você não vive o que você foi, e nem fale do que você será se você não vive o que você será, e nem procura viver o que você será. O cara que está esperando 1 milhão cair na conta dele, mas ele não faz nada em busca desse 1 milhão. Amém? Que Deus possa abençoar você ricamente, rica e abundantemente. Guarde esses princípios. Guarde esses princípios. Não mude uma estrutura sem que antes você conheça os valores. Não bata no filho que você não pariu. E nem fale do seu passado ou do seu presente se você não vive. Nem fale do seu passado e nem do seu futuro se você não vive o presente. Amém? Que Deus abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Amém.